santos cantavam o cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sede bem-vindos. Hoje celebramos a Beata Rita, amada de Jesus, nossa contemporânea, que nasceu em 1848 e faleceu em 1913. É natural da aldeia de Casal Mendinho, freguesia de Ribafeita, concelho de Viseu. Então, é uma religiosa portuguesa, fundadora da Congregação de Jesus, Maria e José. Os seus membros, espalhados um pouco por todo o mundo, têm a missão de estarem ao serviço da dignidade humana, junto das famílias, especialmente das crianças, dos adolescentes e jovens, com apelo constante à conversão. Foi beatificada no dia 28 de maio de 2006, na Sé Catedral de Viseu. Celebração presidida pelo então Cardeal Saraiva Martins, prefeito para a Congregação dos Santos, tendo sido proclamada beata e apóstola do Rosário, da Família e da Eucaristia. Peçamos desde já a esta beata, a Beata Rita, amada de Jesus, a intercessão para nós e para a Igreja. Irmãos e irmãs, para melhor celebrarmos estes santos mistérios, vamos em breves momentos de silêncio reconhecer a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Estão ainda presentes nesta Eucaristia a Casa de São Pedro de Alberca, da Diocese de Lisboa, a Santa Casa de Misericórdia da Benedita, também da Diocese de Lisboa, e também a Santa Casa de Misericórdia de Alfeizarão, também da Diocese de Lisboa. Oremos. Ouvi, Senhor, Deus, nosso Salvador,
e fazer que, celebrando com alegria a comemoração da Beata Rita Amado de Jesus, nos dediquemos fervorosamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Esdras. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração e, com as vestes e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, tenho tanta vergonha e confusão que não posso levantar o rosto para vós, meu Deus. Porque as nossas iniquidades multiplicaram-se acima das nossas cabeças e os nossos pecados acumularam-se até ao céu. Desde o tempo dos nossos pais até ao dia de hoje, são grandes as nossas culpas. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis das nações, à espada, ao cativeiro, à rapina e à vergonha, como acontece neste dia. Mas agora, em pouco tempo, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de conservar entre nós um resto de sobreviventes e de nos dar asilo no seu lugar santo. Assim, o nosso Deus iluminou os nossos olhos e deu-nos um pouco de vida na nossa escravidão. Porque nós éramos escravos, mas na nossa escravidão o Senhor Deus não nos abandonou. Atraiu sobre nós a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos a vida necessária para erguer a casa do nosso Deus e restaurar as suas ruínas, concedendo-nos um abrigo seguro em Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus.
Bendito seja Deus que vive eternamente. O seu reino permanece por todos os séculos. Na sua mão está o castigo e o perdão, a vida e a morte. Nada e ninguém escapa ao seu poder. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Dá-lhe graças, filhos de Israel, diante das nações, porque ele vos dispersou no meio dos gentios. Mas entre eles manifestou a sua grandeza. Exaltai-o diante de todos os seres vivos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Por nossos pecados ele nos castiga, mas de novo usará de misericórdia e vos reunirá de todas as nações, entre as quais vos dispersastes. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Na terra do meu exílio louvarei o meu Senhor. Darei a conhecer o seu poder e a sua grandeza a um povo de pecadores. Vinde, pecadores, e praticai a justiça na sua presença. Talvez vos mostre a sua benevolência e a sua misericórdia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem todas as doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e não leveis 2 túnicas. Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se alguns não vos receberem, ao sair desta cidade, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e foram de terra em terra a anunciar a boa nova e a realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir mostra-nos Jesus, mostra-nos Jesus, de facto, a enviar os 12 em missão. Então, o que acabamos de ouvir não é somente um mero dado histórico sobre este envio, sobre os apóstolos, mas é também uma palavra dirigida a cada um de nós, seus discípulos da Igreja de hoje. O texto começa com Jesus a dar poder e autoridade aos discípulos, ou seja, eles não vão por iniciativa própria. Estes discípulos que Jesus envia não vão por iniciativa própria. E também não devem contar somente com as suas forças, porque foi Jesus que os enviou a proclamar o reino. Vão enviados por Cristo na confiança que é o próprio Deus que vai agir através deles. É isto que o texto nos diz. Então, este dado que ouvimos no Evangelho, diz-nos que a missão da Igreja não é uma obra de estratégias humanas ou de talentos pessoais. Também não tem a ver com talentos pessoais. O padre canta muito bem, o padre fala muito bem. E é bom que assim seja, mas não é mais importante. Porque o mais importante é Jesus, é o seu reino, é a sua mensagem. O mais importante é a obra e a ação do Espírito Santo nos discípulos. Então, quando anunciamos a palavra ou servimos os irmãos, nós, os discípulos de hoje, desta Igreja, não nos anunciamos a nós, mas a Jesus que nos envia. Então, temos que ter muito cuidado com o nosso ego. Porque às vezes ouvimos muito na boca de alguns cristãos: eu é que faço isto, eu é que faço aquilo. Não sei se eu às vezes escuto isto é uma tentação. Quem tem um eu assim tão grande não dá lugar aos outros, nem a Deus, porque é eu é que faço, eu é que disponho. Pronto. Então fica também este desafio. Depois Jesus dá-lhes indicações muito concretas. Não leveis nada para o caminho. Não leveis nada. Nem bastão, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro.
humanamente falando, parece insensato, é um facto, mas a lógica do reino é outra. O discípulo é desafiado a confiar totalmente na providência de Deus. Todos nós somos desafiados a isto. E às vezes aqui começam as dificuldades. Porque somos nós e a nossa circunstância, e às vezes os medos, a fragilidade e o pecado faz que nós esqueçamos que Deus é grande, é omnipotente, que tem poder para resolver as nossas questões. Nós às vezes também não sabemos pedir e também não queremos as coisas para agora, não temos paciência e depois surge a confusão, surge de facto o medo, e isto afasta-nos desta perspectiva do reino, desta confiança total na providência de Deus. Ou seja, os discípulos devem viver com simplicidade e são chamados a dependerem do acolhimento dos outros. É isto que nos fala o texto. A missão da igreja de ontem, daquela igreja que Jesus fundou, como a igreja de hoje, não se apoia em riquezas ou garantias materiais, mas na força do seu Espírito, na força do Espírito Santo e na força do Evangelho. Então este dado toca-nos a todos. Quantas vezes pensamos que precisamos muitas coisas para viver a fé ou para fazermos o bem. Se tivéssemos isto, eu fazia o bem. Não. O bem está ao nosso alcance. Não podemos esquecer que é nas pequenas coisas que Jesus se revela. Num sorriso, numa mão estendida, num ato de solidariedade para quem mais necessita, empurrando uma cadeira de rodas, ajudando, visitando quem não é visitado, levando alento àquele que anda desesperado. São nestas pequenas coisas, irmãos e irmãs, que o milagre acontece e a nossa vida se transforma. Andamos sempre a protelar para coisas grandes, acontecimentos fantásticos na nossa vida, e depois a vida vai passando e a nossa vida cristã, por vezes, anda ali medíocre, não passa da dificuldade que todos nós sentimos. Então, irmãos e irmãs, Jesus recorda-nos hoje que o essencial de ser discípulo é a confiança em Deus e a disponibilidade para servir aos irmãos, a começar junto daqueles que connosco caminham, na nossa família, o marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais, na comunidade cristã, no local de trabalho. Confiança em Deus e serviço aos outros. Quando levamos uma vida demasiado carregado pelas seguranças, corremos o risco de esquecermos Deus e do nosso verdadeiro propósito, que é o próprio Deus. Por fim, Jesus diz que se não forem recebidos, aqueles discípulos devem sacudir o pó dos pés e seguir o caminho. O que é que isto nos diz hoje? Sacudir os pó daquela terra e seguir em frente. É esta a recomendação que Jesus faz aos seus discípulos. Ou seja, o que Jesus quer dizer é que a missão que é confiada aos discípulos de ontem e de hoje não se mede pelo sucesso exterior. Não se mede pelo sucesso exterior. Às vezes nós estamos envolvidos na pastoral lá da paróquia ou de algum movimento e parece que não vemos os resultados. Não há problema. Nós só temos que fazer aquilo, confiar em Deus e servir. Porquê? Porque os resultados
não cabe a nós. O que cabe ao discípulo é anunciar a verdade com verdade e simplicidade. Anunciar a boa nova do reino. Não é missão dos discípulos colher os frutos, porque quem colhe os frutos é o Senhor Jesus. Não somos nós. Não somos nós, irmãos e irmãs. Então, a nós cabe-nos esta missão de anunciar com verdade e simplicidade o Evangelho, e o resto cabe a Deus. Portanto, caros peregrinos, o Evangelho de hoje é um convite a vivermos a fé de forma missionária, ou seja, não confiando só nas nossas forças, mas no Senhor que nos envia. Depois, não nos deixemos distrair com o supérfluo, mas saibamos ser corações livres para podermos servir também assim de forma livre e desinteressada. E por fim, não devemos de desanimar face à rejeição. Hoje em dia, os discípulos de Jesus têm que remar contra a corrente. Têm que remar contra a corrente. O mundo de hoje não gosta de ouvir as verdades do Evangelho. Não gosta. Tem muita dificuldade. Então nós não podemos desanimar se ouvirmos ou se formos rejeitados. Nós devemos é ser perseverantes e fiéis. E fiéis. É isso que é importante para nós hoje, como foi para os discípulos, como foi para a Beata que hoje celebramos. Peçamos então ao Senhor que nos dê esta coragem simples e confiante dos primeiros discípulos que não abandonaram o Mestre, foram capazes de dar as suas vidas até ao fim, derramando o seu sangue. Foram verdadeiros apóstolos e discípulos que nós hoje devemos tanto, por isso estamos aqui. Então, que a nossa vida seja sinal do reino que anunciamos, para que muitos reconheçam em nós esta presença viva de Deus, ainda hoje atuante na nossa vida e também no trabalho que realizamos, no apostolado que realizamos. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que vive eternamente, que manifesta a sua grandeza e nos mostra a sua misericórdia, dizendo com fé viva: Pai Santo, ouvi a nossa oração. Pela Santa Igreja Católica, para que não lhe faltem numerosos mensageiros que proclamem o reino de Deus e curem os enfermos, oremos. Pai Santo, ouvi a nossa oração. Pelos que, com coragem e persistência, são construtores da paz e da reconciliação, para que não sejam tratados com frieza e desprezo, oremos. Pai Santo, ouvi a nossa oração. Pelos habitantes das grandes cidades, para que sejam acolhedores e generosos e não descartem os pobres e os marginalizados, oremos. Pai Santo, ouvi a nossa oração. Pelos que têm vergonha dos seus pecados, para que, confiados na benevolência de Deus, se emendem e peçam perdão com sinceridade, oremos. Ouvi a nossa oração. Pelos peregrinos deste santuário, para que anunciem de terra em terra a mensagem da esperança que a Senhora aqui revelou, oremos. Pai Santo, ouvi a nossa oração.
Deus de bondade, nada e ninguém escapa ao vosso poder. Concede-nos um abrigo seguro e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao proclamarmos as maravilhas que realizastes na Beata Rita, amada de Jesus, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitaste os méritos da sua vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com confiança filial: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá.
me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e o meu cálice transborda. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz
Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão do corpo e o sangue do vosso Filho nos afaste das coisas efêmeras deste mundo, para que, a exemplo da beata Rita, amada de Jesus, sirvamos com sincera caridade na terra e contemplemos eternamente o vosso rosto no céu. Por Cristo nosso Senhor. Com a oração de consagração jubilar em mãos, esta folhinha, e com o nosso olhar voltado para a Senhora mais brilhante que o sol, vamos confiar a nossa vida à intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto orali objeti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, despeço-me todos vós com a bênção de Deus, desejando a todos uma continuação de uma peregrinação abençoada, que de facto esta vinda a Fátima seja um momento também de intimidade com o Mestre que nos envia a anunciarmos com simplicidade e com confiança o seu Evangelho. Despeço-me dos peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições, mas também todos aqueles que nas suas casas ou nos lares nos acompanham. E despeço-me então com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.